Você é mulher, você vai ter que trabalhar o dobro para provar que você no mínimo é igual. Gostei de estudar, eu nunca fui um melhor aluno assim da sala. Então aqui, ó, você vai sentar aí no comercial e você vai vender. Aqui que você vai aprender o negócio de verdade. Com 18 anos, eu falo que de Cinderela eu virei gata borralheira. Mexi com o mercado financeiro, fiz vários softwares no mercado financeiro, mexi muito com Bovespa. O mercado financeiro paga bem pra caramba. É o melhor remunerador do Brasil disparado, é mercado financeiro. Eu venho de uma outra realidade. Na época que eu entrei no mundo corporativo, eu entrei com 18 anos porque meu pai quebrou. E meu pai era um empresário muito bem sucedido. Ele tinha uma empresa que fabricava, por exemplo, bobinas para hidrelétricas. Era um preço médio ligeiramente pequeno, baixo. Entendeu? Imagina o ticket médio. Exatamente o ticket médio dele. Então, era uma empresa muito rica, ele acabou saindo da sociedade com o irmão nunca pagou, enfim, ele acabou investindo numa empresa que ele comprou, usou o patrimônio da família e quebrou. E aí quebramos todos juntos. E com 18 anos, eu falo que de Cinderela eu virei gata borralheira. E não tinha outra alternativa senão começar a trabalhar, parar de fazer a faculdade que eu fazia na época. E a partir deste momento, Léo, eu saí trabalhando como se fosse uma flecha. Aí quando você me pergunta quando você conseguiu chegar no primeiro milhão, a mentalidade que eu tinha era uma mentalidade não de uma empreendedora, e não existia o digital. Então, não existia essa coisa do tipo que existe hoje, essa grande oportunidade que existe, esse dinheiro que está verdadeiramente na mesa para quem decide seguir esse caminho e também ter os mentores corretos, né? Então, não existia isso na época. Eu saí com uma vontade muito grande, que eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque eu acredito sinceramente que independe do teu berço, depende muito mais da tua garra, da tua vontade, e eu tinha essa vontade, porque eu falei, eu não quero ficar na situação que eu me encontro hoje, que era uma situação literalmente de contar moedinha para pegar a barca Rio-Niterói, que eu fui fazer faculdade pública à noite, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. Então, esse desejo me moveu de uma maneira muito forte e sempre focada na carreira para ser muito boa. Por essa razão, assim, uma vez eu encontrei uma pessoa que me falou assim, o segredo do poker é não contar as fichas. E eu gravei aquilo. Eu falei, não, eu vou juntar a ficha. Só que a mágica das fichas, quando a gente fala de dinheiro, é que depois de um certo tempo ele começa a também se multiplicar sozinho, se você faz os investimentos corretos. Então, quando você fala para mim assim, quando é que você atingiu? Eu estava pensando nisso no caminho, eu falei, o Léo vai me perguntar isso, eu preciso ter uma resposta. Eu vou afirmar que foi ao redor dos 30 anos. Perfeito. Foi ao redor dos Perfeito. 30 anos. Cara, e me fala uma coisa, como é que tu entrou nesse mercado de tecnologia aí? Era uma coisa que tu sempre foi nerd? Como é que começou isso aí? Cara, eu não era um nerd, assim, não. Eu cresci meio que na rua, assim, brincando na rua, todas as grandes atividades na rua. Eu fui ter computador com uns 15, 16 anos, se eu não me engano. Eu era nerd diferente. Eu era nerd de jogar RPG, eu era nerd de curtir umas coisas assim, de desenho, essas coisas, mas não era aquele nerd de computação, eu não sei se é geek, né? Eu não sei se aquele cara que gosta de programar, etc, né? Aí eu acabei entrando numa faculdade de tecnologia, uma faculdade pública de tecnologia, porque não tinha muita opção, assim, eu nunca gostei de estudar, eu nunca fui um melhor aluno, assim, da sala. Eu era mais desenrolado, gostava de fazer uns rolos, vender umas coisas, comprar umas coisas e tal. E na família, assim, eu tenho um irmão, né? Meu irmão mais velho. Ele tem 3 anos. E meu irmão, que é mais velho, ele é muito nerd. É o melhor aluno, estudioso, entrou na USP. Sabe, todos os programas, meu irmão era muito estudioso. Eu era o cara que tinha muita dificuldade na escola, porque eu não gostava de estudar e tal. E aí eu meio que fui obrigado a entrar nessa faculdade que eu entrei. Prestei o vestibular lá, entrei. E era um curso de tecnologia. E o curioso é que minha mãe fez ETEC com 50 anos de idade, um curso de informática. E ela começou a aprender a programar Java com 55 anos de idade. Caralho, que loucura. E ela falou, cara, eu acho que é a sua cara você entrar em tecnologia. E aí, quando eu entrei numa faculdade, velho, que chama a Fundação Salvador Arena, que é termomecânica. Ela é uma fundação sustentável numa empresa
com muito, muito dinheiro, muito famosa. E eu entrei, eu tinha que usar uniforme, não podia ter barba, cabelo curto, Que isso? tênis preto, ela tipo meio militar, assim, sabe? Porra. E eu lembro que quando eu entrei lá, eu já fiquei puto. Tu não entraria hoje, então. Entraria aí, tem outras... Com esse cabelo aí, Hoje com essa não barba. passaria. Mas eu entrei lá com tecnologia e eu fiz durante os 4 anos odiando, assim, eu odiava o curso, cara, tecnologia, eu odiava tudo. Então eu fui assim, no primeiro semestre todo mundo ficou feliz pra caramba e eu triste pra caramba. Aí não foi, de acordo com que foi passando os anos, a galera foi ficando triste e eu fui ficando feliz, porque eu fui me encontrando no meio da trajetória da faculdade. Então fui inversamente proporcional da galera. Uhum. E ali eu fui gostando de tecnologia, eu demorei pra gostar de tecnologia, demorei pra caramba, assim. Aí eu até consegui o primeiro emprego. Foi uma empresa que eu entrei, eu fiquei 10 anos, cresci e aprendi muito lá. Então eu caí na tecnologia meio que por acaso, assim. Mas essa empresa que tu entrou não era startup, era Cara, não era uma corporativo já. era uma empresa de 7 funcionários, pequena, assim, tipo, era uma sala de 40 metros quadrados. E era uma empresa que usava a tecnologia para tentar fazer alguma coisa, assim. Era uma software house pequenininha. house. E que os caras estavam tentando emplacar alguma coisa. Então não era uma startup, um produto, nada disso. Uhum. Era um bando de pessoal que já existia há 10 anos na empresa e tentando sobreviver. Uhum. Aí ali eu tive uma experiência incrível, assim, porque a gente fez vários produtos, tentou várias coisas, mexi com o mercado financeiro, fiz vários software no mercado financeiro, mexi muito com Bovespa. Então eu fui aprendendo, fui passando por várias áreas lá, e aí a empresa foi crescendo, a gente foi acertando, foi crescendo. E aí, em 2015, que a gente acertou o produto de cibersegurança, que, cara, a gente explodiu de crescer. Ali eu vi o que era ter um produto Aham. comparado a ter vários projetinhos pequenos. Sim. Aí ali eu entendi, assim, quando você tem um produto, é difícil tirar um produto do chão, é muito difícil. Mas quando você tira, o potencial dele de crescimento é muito grande. Então foi ali, eu caí em tecnologia por acaso e fui me apaixonando, assim, sabe? E aí, isso foi em 2015, tu ficou mais quanto tempo? Ficou mais 5 Até- anos lá, até 2020. 2020. É. Que aí a gente começou a crescer muito. Então, Uhum. a gente começou a internacionalizar, fui para vários países, abrimos canais, toquei uma operação bem complexa. E ali me deu uma bagagem muito, muito, muito rica, assim, para que eu pudesse fazer o que eu estou fazendo hoje no curso Educa, né? Uhum. Porque no meio dessa trajetória lá, eu fui me apaixonando por educação. Porque o maior desafio que a gente estava tendo na escala da empresa era conseguir treinar todos os nossos parceiros, o cliente, etc. Então a gente estava começando a ter uma dor muito grande de capacitação. Uhum. Então isso começou a virar o nosso maior gargalo de crescimento. Uhum. Então, porque tinha cliente, parceiro e revenda em Bangladesh, na Tailândia, Caralho, mano. na Ásia. A gente tem vários lugares. Então, a gente fazia um software aqui e eu precisava manter um cara lá da Tailândia altamente capacitado nesse software. Caralho, mano. E isso começou a virar um gargalo muito grande pra gente. Nossa. E aí eu fui testando capacitação, treinamento, etc. E foi daí que meio que a gente começou a olhar pro curso Educa ali, né? Ah, agora eu entendi, pô. Não é uma área de membros ali, ó. Só botar os vídeos ali, deu. Sobe os vídeos, deu. Não, porque quando a gente saiu para empreender, o objetivo era montar um LMS focado para treinamento de parceiros. Era nicho Pra vender pra- corporativo. corporativo. Esse era o objetivo. Porque eu não encontrei isso, eu não encontrei isso no mercado. A gente começou a desenvolver isso e a gente tentou pegar essa brecha, mas não aconteceu nada disso. Porque 2020 teve a pandemia, então eu e o Samuel ficamos se matando em 2020 para Uhum. tentar fazer ali o produto. Aí, em 2021, a gente foi para go-to-market, a gente foi para o mercado, tentar vender esse metade de software que a gente tinha. Foi difícil pra cacete, a gente batia nas empresas, cara, processo de venda longo, cara, Uhum. super sofrido. E aí, no começo de 2022, o que eu demorei, assim, 2021, eu demorei, assim, sei lá, o ano inteiro, puta energia pra ter 15 clientes, pagando mixaria, assim, sabe? Uhum. Pra gente chegar em 2022, aí eu comecei a ver um tipo de cliente aparecendo ali. Que ele começou a usar, aí ele postava no Instagram, aí ele acionava o nosso suporte, pedia melhoria. Aí apareceu um, apareceu dois, três. Quando eu vi que tinha 10 caras como esse, eu fui ver quem era. Era o infoprodutor. Aí, não, você consegue fazer integração com a Hotmart? A gente foi lá e fez integração com a Hotmart. Aí eu demorei pra entender ali, pra sacar, né? Uhum. Aí quando eu olhei mais ou menos ali em maio pra junho, eu falei, pô, eu acho que tem um negócio aqui. Aí a gente fez um MVPzinho rápido, mudou a landing page, colocou um criativo. O que eu demorava um mês inteiro pra fazer de lead, eu fiz num dia.
Aí eu falei, opa, tem um negócio bom aqui. E aí foi que em agosto a gente pivotou total. Aí eu abri mão de tudo que eu tava fazendo, mudei a página, mudei tudo. Aí o software inteiro muda, né? Porque muda as integrações, muda os labels, né? Os nomes, Sim. as telas, muda tudo. Mas teve que jogar fora o trabalho antigo? Não, a gente mudou várias coisas, assim. Mas mudou. E aí eu fiquei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cara, indo em evento atrás de evento, evento atrás de evento, testando, validando. E aí começamos a crescer. Caralho. Animal, Mas tem animal. vários detalhes ali, Animal. né? Sim, pô, a história é longa. E aí, como é que foi esse teu começo? Tu foi ser funcionário logo no começo? Trabalhou Não, com ela? total. Minha mãe, eu tinha 14 anos, eu começava a ir pra corretora. Eu achava que o mais legal era ser do financeiro, o administrativo, que era quem mandava na corretora mesmo e tal. E, cara, foi game changer pra mim. Minha mãe chegar pra mim e falar assim, não, você quer aprender? Então aqui, ó, você vai sentar aí no comercial e você vai vender. Que é aqui que você vai aprender o negócio de verdade. Minha mãe foi muito sábia nisso. E aí minha mãe foi lá e me colocou no comercial. E foi no comercial que eu aprendi a minha primeira experiência com venda. Quando eu entrei no Banco do Brasil depois, eu era disparado o melhor vendedor, porque eu já tinha 6 anos de experiência Uhum. com vendas dentro da corretora da minha mãe. E aí eu fui expandindo. Então sempre fui um cara comercial. Eu acho que eu me tornei um bom marqueteiro, na minha visão, porque eu já tinha um perfil de vendedor e eu aprendi a fazer isso em escala, né? Tanto é que, pô, tinha vezes na exame que o expert falava tudo, aí na hora do pitch eu entrava e dava só o pitch pra vender. Ah, é? Eu já fiz várias vezes. E dá Tava super bom? certo, super certo. Porque o expert ele não consegue dar pitch, velho. Ele é especialista. Eu entrava, pum, e eu dava o pitch. Entendeu? E aí eu criei meio um lançamento, não sei se foi eu que criei, velho. Mas que era isso aqui, a gente trocando ideia e no final falava, pô, agora você quer contratar a minha consultoria? Pá, 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 e eu vendia. Então parecia um podcast, mas no final eu chegava e dava um pitch. E ficava muito natural e vendeu pra caramba, cara. Até hoje a gente usa lá. Caraca, A gente chama que de... Qual que era o nome que a gente dá, galera? Lançamento pirata. Sabe o que chama lançamento pirata? Porque a gente roubou da Empíricos. Lembrei disso agora, cara. Quando eu cheguei lá no BTG, a primeira coisa que eu quis fazer foi fazer benchmark com a Empíricos, que a Empíricos era o benchmark mesmo. Já E eu- era do BTG? Já era do BTG. E eles faziam esse tipo de lançamento, que era Tinha abertura entrevista... pra tudo? Tudo, velho, tudo. Os caras me receberam super bem, sou Cara. super fã dos caras, os caras manjam pra caralho mesmo. E aí eu vi que eles faziam esse lançamento como entrevista, até hoje eles usam. Eu falei, cara, vamos roubar essa parada e aplicar. Aí a galera, mas como é que chama esse lançamento? Aí a gente gostava de dar os nomes. Aí eu falei, como a gente roubou, chama de lançamento pirata. Aí virou lançamento pirata, cara. É isso. Muito bom. Depois eu vou lançar a mentoria lançamento pirata. Mas, cara, vendia pra caramba. Ele é um semente que converte mais, assim. Bem mais. Porque ele é muito mais natural. Mesmo tendo a quebra de não ser o especialista vendendo. É porque, como é um podcast, os dois são especialistas. É como se fosse aqui, entendeu? É como se você virasse e desse um pitch da minha mentoria agora. Quem gostou de mim vai comprar, entendeu? Uhum. Porque o que importa, na verdade, talvez fique até mais elegante. Se o cara é muito foda, fica até mais elegante, entendeu? Não ficar fritando ele. Exato. Caralho. Então dá pra fazer. E já Foda, fiz hein? com um cara muito foda esse pitch. É o Foda, famoso sei. lançamento pirata. Lançamento pirata. Já, quando tiver a mentoria do lançamento pirata, me avisa. Vou te falar, vou te avisar. Boa. Tá anos. Sim, e porque isso realmente é algo que vem muito do marketing digital. Nesse lance, começou com o Érico, né? O Érico Rocha trouxe aquela mentalidade americana. Nos Estados Unidos eles falam 6 figures, 6 dígitos, 7 figures. Então eles falam muito em dígitos. E aí é que veio pra cá um negócio de 6 em 7, 7 em 7, consequentemente do milhão, né? E eu sempre falo, eu sempre tive... Meu pai me perguntava, Léo, o que tu quer ser quando crescer? Eu falo, eu quero ser rico. Quero ser rico. Então eu sabia... Muito bom, cara. Eu sabia que eu queria, e eu meio que sabia, mesmo nas épocas de mais vacas magras, eu sabia que ia dar certo. E a galera, principalmente que veio depois, assim, que tem uns 20 e poucos anos agora, ou que nem tem 30, mas já foi criado, assim, no final da adolescência já tinha essa questão do marketing digital. Muitos já tinham esse negócio, tipo, 1 milhão escrito na parede e tal, tinha muito o negócio do milhão. E eu acho que eu tava no limbo ali entre uma geração e outra, porque eu queria ser rico, mas não tinha muito esse negócio do milhão. Acho que eu fui ter depois de já ter 20 e poucos anos. Mas realmente, antes disso, não tinha esse negócio, né? Não tinha assim, quero ser milionário, quero ter 1 milhão. Mas aí me fala, Liris, como é que foi essa tua... Assim, essa grana veio da tua carreira corporativa. Tu escalou muito e muito rápido, né? Tu ficou 33 anos nisso, trabalhou muito. Conta pra gente essa história, como é que começou lá atrás e como é que tu cresceu... O que tu fez pra crescer tão rápido? Porque tem um monte de gente que fica 33 anos que não chega no nível que tu chegou.
Não, sem dúvida. E, cara, me fala sobre... Queria te perguntar sobre dinheiro, né? Tu falou que teve uma época ali, tu era CLT ainda e tu pegava e aportava 50% do teu salário do que tu tinha, né? E teve essa mudança depois que tu virou empreendedor. Como é que foi essa tua criação da tua tese? Como é que tu definiu, vou investir em bolsa nesse tipo de empresa, vai ser 50%? De onde é que surgiu isso aí? Cara, isso foi sendo gradual, né? Porque de 2011 a 2015 eu mexi com o mercado financeiro. Uhum. Então a gente fazia software no mercado financeiro. A gente fez home broker, a gente fez software de risco operacional, software de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente fez muito software no mercado financeiro. Fizemos PTC, que era aluguel de ações, fizemos Tesouro Direto, fizemos muito software para as corretoras. Uhum. Na época tinha, sei lá, umas 45 corretoras no Brasil e a gente já no nosso portfólio tinha 25 que eram clientes nossas, de vários tipos de produtinhos, né? Uhum. Então eu tive contato com o mercado financeiro muito cedo, desde 2011. Foi bem naquela época, não sei se você lembra, que teve aquela campanha do Pelé, que a bolsa ia chegar a 5 milhões de CPF. Então foi bem naquela época, 2010 para 2011. Uhum. Então a gente pôs todas as nossas fichas na época, a empresa, em software mercado financeiro. As corretoras estavam injetando dinheiro nisso, porque a bolsa estava fazendo muita campanha. Uhum. Então a expectativa é que a bolsa ia crescer muito. Não tinha nem 1 milhão de CPFs na bolsa naquela época. Sei lá, já tem uns 700, 800 mil de CPF. Então a ideia é chegar a 5 milhões, então ia aumentar mais que 5 vezes o tamanho da bolsa. Então a gente mexeu com muito isso, muito software. Uhum. Tanto é que a bolsa foi chegar a 2 ou 3 milhões de CPF agora, recente, com todo esse movimento da pandemia, com os infoprodutores, Sim, os influenciadores, né? Então foi agora 3 milhões. Falar de 5 milhões em 2012. Pois é, tu tava falando de 5 milhões, eu pensei, pô, mano, mas acho que bateu 2 milhões. Agora. Então errou muito. Então o que aconteceu? Então 2011, 12, 13 entrou muito dinheiro para empresas de software que faziam software no mercado financeiro. Então, a gente tinha um cliente que era a Spinelli Neto, que é uma empresa de investimentos muito conceituada e antiga do mercado. Eles tinham muito dinheiro, então a gente fez muito software para eles, muito software. Então, desde cedo eu aprendi a investir, desde o começo. Então, eu investia muito sozinho, fiz uns day trades na época, fiz vários investimentos. E eu aprendi muito, porque eu mexia com o software que fazia informe de rendimento. Cara, eu conhecia muito de BTC, eu conhecia muito de Tesouro Direto, eu conhecia muito de letras, eu conhecia muito mesmo, assim. Então, eu acompanhava, eu vivia disso, porque era meu trabalho. Então, eu era um analista de negócio que montava as telas, os softwares, toda a parte de inteligência para as corretoras. Então, eu interagi muito nesse meio. Muito. Cara, e aí, falando sobre essa parte de dinheiro e até de mentalidade. Sim. Como é que tu aprendeu sobre isso? Tu chegou a fazer curso, ler livro? Foi um negócio que tu aprendeu ali no ambiente que tu tava ali da É muito papo de Playboy, né? Mas vamos lá. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos de um ano. É foda, né? Engraçado. É engraçado. Todo mundo é triste pra caramba. Eu não, então eu tinha 18 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu recebi meu primeiro milhão de herança. Exato. Meu pai me deu 1 milhão de herança. Não. E mas foi assim, e mesmo assim eu consegui perseverar. Minha mãe tava muito quebrada nessa época, mas meu pai, que era funcionário público, tava ok, nunca foi rico também, mas era uma classe média normal. E ele pagou pra mim pra eu poder ir pros Estados Unidos. E lá, cara, eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte em vários momentos, assim. Que eu fui morar com um americano, que era o Clifford, que já morreu, inclusive, e ele era dono de uma rede de hospitais, velho. Então você imagina quão rico era esse cara. Cara, médico nos Estados Unidos ganha muito, o dono do médico ganha muito mais ainda, né? Foi morar na casa dele? Fui morar na casa dele, que ele era meu host parent lá, né? Ah, caralho. E aí, cara, ele morava numa casa muito... Isso aí, foi sorte. E ele morava numa mega mansão. Eu lembro que a primeira semana que eu cheguei lá, ele tinha alugado um camarote de um jogo de beisebol pra receber um médico novo que ele tinha contratado. O cara era muito rico. E, cara, eu falei assim, tá, eu quero ser rico, e aí? E eu tinha essa mentalidade, eu quero ser rico, e aí? E, cara, ele tinha uma seleção de livros que ele foi me dando pra ler, e eu fui lendo esses livros e fui aprendendo. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu volto já com a cabeça, eu quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico. Até aquele momento eu queria ser presidente do Brasil, pra você ter uma ideia. Falar, não, eu quero ser político, eu quero ser deputado e tal. Tu falou, né, que tu ia ser o Pablo Marçal. Eu vou ser o Pablo Marçal, exato, com grife. Com grife. E aí eu fui lá e fui aprendendo, eu voltei pro Brasil querendo ser rico. E aí eu fui trabalhar em mercado financeiro e desde então trabalhei em mercado financeiro agora que eu tô saindo. Eu achei meu lugar dentro do mercado financeiro, eu achei que eu tinha que ser banker. E aí eu fui descobrindo que eu era o cara de conteúdo dentro das empresas de mercado financeiro. E mercado financeiro paga bem pra caramba. É o melhor
remunerador do Brasil disparado é mercado financeiro. Então, eu descobri uma forma, o meu jeito de ganhar dinheiro e por estar dentro de mercado financeiro, eu também aprendi mais ainda sobre finanças. Mas, cara, a mentalidade foi toda construída nos Estados Unidos, assim. Caralho, Clifford. Meu pai era petista, sindicalista, presidente mais? de sindicato e tal. Agora ele aposentou, né? E minha mãe empresária, mas minha mãe sempre foi do gasto, assim, não, pô, dinheiro, caixão não tem gaveta, sempre Caralho, tava essa endividada, crença é foda, né? gastando e tal. Teve uma vida muito boa, inclusive, tá tendo uma vida muito boa, ainda tá tirando uma boa grana. Mas, cara, a mentalidade de guardar dinheiro, de ser satisfeito com o que eu tenho, de, pô, não ostentar, isso veio muito do Clifford, que foi meu host dad lá nos Estados Unidos. Então, Caralho, que massa. é bem legal. Eu acho que o primeiro segredo eu acabei já de contar, que é você ter essa vontade, essa determinação, é ser uma flecha mesmo, porque isso te dá garra, te dá determinação, te dá a força para resistir às ondas que vêm, né, na sua cara. Mas desde cedo, não existia também na época essa história de ter o propósito. Mas eu lembro que o primeiro emprego que eu tive foi dando treinamento de vendas. E eu falava assim, nossa, que legal, eu estou ajudando os vendedores a venderem mais, ganharem mais comissão e com isso terem mais dinheiro para suas famílias. E isso me dava uma força extra, sabe? Tinha dias em que trabalhar era muito cansativo, muito chato, complicado. Eu visitava clientes, eu morava no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Zona Sul, eu visitava clientes às vezes em Nova Iguaçu, que é, gente, um calor enorme, não tinha carro com ar-condicionado. E você fala assim, o que me movia? Era um propósito maior. Só que na época eu não tinha nem noção. E eu intuitivamente fiz isso ao longo de toda a minha carreira. Eu fiquei 6 anos no meu primeiro emprego, depois eu fui para a área de vendas, atendi os maiores clientes e saí. Aí vem, acho que um segundo aprendizado. Eu entrei no processo de trainee da C&A, eu trabalhava na Gradiente Eletrônica, que era líder de mercado, e entrei no processo de trainee, que na época já tinham 5 mil candidatos e eu consegui passar. Caramba. E eu saí para ganhar menos. E eu lembro que eu ouvi gente falando assim, por que você vai ganhar menos? Você ganha muito mais onde você está. Mas a questão é não ter a visão do curto prazo, é ter a visão do médio e do longo prazo. Porque você, muitas vezes, vai ter que abrir mão de um ganho imediato para ter alguma coisa muito maior. Então, a promessa de uma carreira de trainee era uma carreira executiva, em que você ficava de 1 ano e meio a 3 como trainee. Eu fiquei 1 ano e meio, porque eu sempre fui super esforçada. E a partir dali, e tinha uma série de benefícios como executiva. E, aliás, isso é bom e isso é ruim, mais pra frente eu vou falar. Porque são muitos mimos que um executivo recebe e fica muito mal acostumado. Então, o fato de eu ter sempre me esforçado me ajudou, sim, a crescer, me ajudou a passar no processo, essa determinação. E entrando na C&A, de novo, eu encontrei um novo sentido, que era um novo propósito. Eu falei, eu vou trabalhar num lugar que democratiza a moda, porque permite que as pessoas de qualquer nível de renda consigam comprar uma roupa que está na moda, consigam se sentir bem, mais bonitos ou mais bonitas, consigam presentear alguém. Então, eu sempre fui movida por isso. E tem um outro aprendizado também que sempre me guiou, Léo, que eu acho que também é muito importante. Conselho do meu pai. Meu pai morreu logo depois ele morreu quando eu tinha 22 anos, mas quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, ele virou para mim e falou assim, eu só vou te falar uma coisa, né? Ele me deu um carro de presente usado para eu começar a trabalhar, porque eu precisava de carro para trabalhar. Ele pegou e falou assim, você é mulher, você vai ter que trabalhar o dobro para provar que você no mínimo é igual. E a segunda coisa, você vai ter que cuidar muito da tua reputação. Aquilo é tão forte que vive em mim até hoje. Hoje, a gente está fazendo um trabalho juntos. E eu falo com você várias vezes a respeito de reputação. E sou super dedicada a tudo que tem que fazer. Sim. Concorda? Pô, demais. Um grau de exigência. Confesso que eu não esperava tudo aquilo. Mas é o meu motor. Então, ouvir os pais, eu acho que assim, foi um dos melhores presentes que meu pai me deixou na vida. Faz muita diferença isso na minha vida até hoje, tenho uma gratidão imensa. E
E apesar dele, enfim, na época ele não avisou pra gente que a gente estava ficando sem dinheiro. A gente manteve um padrão de vida alto e de repente a gente teve um tombo. Ele podia ter avisado, olha, o gatinho subiu no telhado, mas ele não avisou. Mas eu não tenho, assim, de verdade, eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer, não tem nenhuma mágoa. E eu entendi ao longo da minha vida, eu fiz as pazes também com o meu passado, que eu acho que as piores coisas que me aconteceram no final foram os maiores impulsos que eu tive que tomar na minha vida. E eu não acredito que a gente é fruto ou vítima dos nossos pais. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe. Não. Os exemplos bons do meu pai eu usei como os conselhos, o que eu tenho que fazer. E o exemplo ruim, que aí vem a outra história, né? Do meu pai ter quebrado. Da minha mãe, que também não se preparou para a velhice. Sou eu que sou responsável financeira por ela há mais de 20 anos. Ela foi muito cigarra. Isso serviu para mim para eu fazer o oposto. Então, acho que esse conjunto de elementos me ajudaram muito no início da carreira, me ajudam até hoje. Depois tem outras coisas que eu vou contando aqui ao longo do podcast, mas recapitulando, a vontade, a determinação, ter um sentido ou um propósito para você aguentar firme, cuidar da tua reputação, ralar com humildade, porque não importa qual idade você tenha, não importa onde você esteja na tua vida. Sucesso não cai no teu colo. Pode até cair uma vez na vida, mas cair sempre ou continuar ali, não, você vai ter que trabalhar. Então essa foi a mentalidade que me ajudou logo no início da carreira. E ali eu fui investindo desde o começo. Então, sei lá, até 2019, eu morava num apartamento que eu pagava R$3.500, eu não tinha carro, eu morava na frente do escritório. Então, grande parte do meu salário entrava, eu investia na bolsa, porque eu já tinha o hábito de fazer isso. E eu vivia trabalhando. Eu viajava muito pela empresa, a empresa me pagava muita coisa, muitos benefícios. Então, eu já tinha o hábito de investir desde 2011. Eu criei meu CPF em 2011, minha conta na bolsa em 2011. Aí eu comecei na Spinelli, depois fui para Coin Valor, depois fui para One Investimentos, depois eu fui voltando, aí eu fui para Rico, na época a gente fez a tela de cadastro da Rico, foi a gente que fez na época, em 2014 para 2015, e depois no final eu terminei na XP. Então, qual era a lógica, cara? Eu ganhava muito mais dinheiro do que eu precisava, mas eu queria ganhar mais. Então, assim, qual é o segredo, cara, que foi aprendendo de investimento? Não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Você pode ganhar R$100 mil por mês, mas se você gastar 110, você está endividado. Claro que o seu potencial de endividamento ele é muito maior. Mas tudo depende de quanto você gasta, sacou? Então, eu tenho muita mentalidade, eu não ligo muito para coisas materiais, assim. Mas, por exemplo, eu e a Camila, minha esposa, a gente ficou 2 anos viajando o mundo. Então cara, de 21 até 23. A gente foi parar agora em julho de 2023. Então, a gente ficou 2 anos viajando com uma mala de 10 quilos. Então, Minimalismo ali na veia, né? Então o dinheiro ele te permite... Camila também, com a mala de 10 quilos também? Também. Aí sim. Então, assim, o dinheiro te dá muita liberdade. Quando você sabe usar o dinheiro. Porque é muito fácil ele te aprisionar. Então, a gente até cometeu eu fui pra Alphaville, comecei a gastar um dinheirão, aluguei uma casa top em Alphaville. Cara, achando que era infoprodutor, pô. Mas a gente ia vender mentoria. E comecei a queimar muito patrimônio ali. Aluguei carro, eu subi meu custo de vida drasticamente. Então, aí ali eu falei, opa, tô cometendo um erro. Eu comecei a ver o dinheiro saindo, eu comecei a ver saindo muito mais do que tava entrando. Mas você vendeu mentoria, não? Não cheguei a vender mentoria. Então, aí tá o erro, pô. Quando tu ostenta, tem que vender mentoria. Não, aluga Porsche pra vender mentoria. Não deu, assim. Mas eu acho que uma coisa que a gente, desde cedo, não cometeu o erro foi não gastar dinheiro com coisas que te aprisionam, assim, sabe? Então, foi uma coisa que a gente seguiu. Se você olhar meu Instagram, é sempre de viagem. Eu ostento liberdade, vamos dizer assim. É uma parada que eu não abro mão, sabe? Massa. E qual dos livros lá que tu leu, qual que mais te marcou? Só os óbvios, velho. Só os de sempre, né? Pai Rico, Pai Pobre. Mas teve um livro que ele me falou que é menos óbvio aqui no Brasil. Lá é muito óbvio, é tipo Pai Rico, Pai Pobre, que chama The Millionaire Next Door. Então, é um milionário mora ao lado. Eu não sei se tem no Brasil, tá? E esse livro... E aí eu li Axiomas de Zurique, li vários outros. Mas esse milionário mora ao lado...
ele fala sobre isso. O milionário não é o cara que tá lá andando de carro, de Ferrari, andando de jato e tal. Não, o milionário, ele é o cara que tá ali vivendo a vida dele, tem 2 filhos. Esse livro, ele traça o padrão do milionário médio. Uhum. E eu falei, pô, será que isso aqui funciona? E foi meio playbook que eu usei, assim, sabe? Trabalhar numa boa empresa, com uma boa remuneração, fazer algo que gera muito valor. Eu fui vendo quais profissões ganhavam mais, né? Uhum. E eu vi que vendas era o que ganhava mais. Eu conhecia vendedores que ganhavam 30, 40 mil reais por mês. Eu falei, pô, isso aqui tem uma parada de receita. E aí eu fui fazendo a minha conta. Eu era aquele povo Cara, eu era muito fã do Thiago Negro nessa época. Inclusive, depois o cara me convidou pra ser sócio, que loucura. E eu lembro que eu fazia a continha. Se eu investir R$1.000 por mês, durante 30 anos, eu vou ganhar 1 milhão. Papá. Eu era esse cara. Eu não era o cara, tipo, eu vou acertar a boa e ganhar 1 milhão. Depois eu descobri que essa parada de R$1.000 por mês durante 30 anos pra ganhar 1 milhão é mentira. O que funciona é você vender 50 milhões, ganhar 10% e botar 5 no bolso. Essa é a parada. Mas eu fui aprendendo ao longo do tempo essa parada. E aí eu descobri o poder do equity, da comissão, da phantom shares, entre outras coisas, no mercado financeiro. Scott vai dar bom, hein? Scott vai dar bom. Descobri que não dá pra ficar rico. não dá pra ficar rico. Não dá, investindo é mil mentira por isso mês. aí. Cara, eu fui gerente do Banco do Brasil durante 3 anos. Cara, todo mundo que era rico que eu atendi lá, eu já fui cliente de grandes empresas, cliente alta renda e tal. Todo mundo que eu atendi lá, que era rico, ou era empresário, ou era executivo high level, ou era funcionário público do mais top de todos. Ou médico também. E aí, esses são os jeitos de ficar rico real. Ah, mas o meu tem um tio que... Beleza, mas ele é exceção. 90% da galera lá, você pega a carteira do cara, empresário, executivo, médico e funcionário público. Funcionário público? Cara, muito funcionário público. Porque imagina o cara ganha 30 mil reais durante 30 anos, começa a comprar um monte de imóvel, que funcionário público, ele é bunda mole, ele é assim, o mais bunda na parede de todos. O cara vai comprar imóvel, chega no final, o cara tem 50 apartamentos, entendeu? Sim. E ele tem acesso a uma coisa que a maior parte das pessoas não tem, crédito barato. Então, o funcionário público é o cara que consegue financiar uma casa de 5 milhões e o banco empresta pra ele assim, ó, sem risco de perder. É consignado, se for o caso, entendeu? Vai lá, processa o cara. Então, esse cara tem 2 grandes vantagens. Ele ganha muito, com muita estabilidade, durante muito tempo, e ele tem acesso a crédito muito barato. Então, eu pegava lá funcionário público que tinha 5 apartamentos financiados. Entendeu? E o cara tava lá, bem de vida, gastava bem. Então, existem muitos funcionários. Primeiro que funcionário público, tem vários que ganham mais de 50 mil reais por mês, a galera acha que não. E 2, esse cara nunca vai ser demitido, velho. Então, ele pode correr risco de ir lá e comprar um apartamento na planta, compra 4, assim, na planta. Compra terreno. Então, muitos ficaram ricos. Muito funcionário público, tá? Eu acho que da galera alta renda do Banco do Brasil, Banco do Brasil é um pouco pior, uns 30% era funcionário público. Auditor fiscal da Receita Federal. O cara que tem aí 4, 5 milhões na conta bancária rindo com 40 anos. Que loucura. Legal, eu nem né? imaginava isso. Eu também não. Boa. Descobri isso lá. E aí, vendo isso, eu falei assim, cara, eu tenho que escolher um desses caminhos aqui pra ser, entendeu? Sim. Se você continua deixando seus clientes sem resposta no WhatsApp ou não consegue garantir a qualidade nos atendimentos da sua empresa, o ChatGuru tem a solução ideal para o seu negócio. Essencial para empreendedores de sucesso, o ChatGuru está na vanguarda do atendimento via WhatsApp e pode revolucionar o seu negócio. Com o ChatGuru, além de garantir eficiência e rapidez nos atendimentos, você pode integrar seu WhatsApp com o seu CRM, tendo uma gestão mais eficaz e também relatórios detalhados sobre as suas vendas. Para quê? Para no final vender mais. Então, se você vende pelo WhatsApp, te aconselho a conhecer o pessoal do ChatGuru. Manda uma mensagem, tem o link na descrição aqui do vídeo e tem o QR Code na tela também. Manda uma mensagem para eles, fala que veio aqui do podcast Segredos dos Milionários, que eles vão te dar uma moral também, tá bom? Então, temos nosso segundo patrocinador, terceiro patrocinador, como sou eu que estou pagando a conta aqui, são as minhas empresas, né? Eu botei minhas empresas. Então, temos a Movement Lançamentos, minha agência de lançamentos. Comecei lá em 2014 também, né? Já estamos há bastante tempo, nós dois aqui no digital. Já, é os dinossauros do digital. Dinossauros do digital, exatamente. Então, comecei em 2014, 2019 fiz o primeiro 6 em 7, mas até hoje já faturamos mais de 33 milhões de reais em lançamentos, infoprodutos, né, em geral, high ticket também para os nossos clientes. Se você quer escalar os seus lançamentos ou precisa de alguma ajuda com a gestão, com o profissionalismo da sua agência ou da sua empresa de lançamento, pode mandar mensagem lá, @LeoSoares8S, que eu te dou o direcionamento. É aquele negócio, né? Hoje eu não participo da operação da Movement, a empresa roda sozinha, sem a minha presença. Obviamente que eu participo de algumas reuniões, estou sempre falando com os líderes lá, mas a gente conseguiu criar uma estrutura muito profissional e sólida para que ela funcionasse sem eu precisar estar na operação. Se você gostaria de ter isso, quer avançar para esse nível de profissionalismo,
me manda uma mensagem lá no @leosoares8s que eu te dou o direcionamento. E por último, temos a First Class, gestão de milhas aéreas. Isso aí, se você gasta pelo menos R$20 mil por mês no seu cartão de crédito, saiba que você poderia estar ganhando uma passagem de executiva para os Estados Unidos ou para a Europa todos os anos. 20 mil por mês no cartão. Se você gasta mais que isso, você tem mais benefícios ainda. Então, o nosso trabalho na First Class é fazer a gestão das suas milhas aéreas, cuidar, multiplicar elas para que você possa viajar mais com a sua família, inclusive de executiva e primeira classe. Temos grandes clientes tanto no marketing digital quanto do mundo físico mesmo, né? Então, temos Marcos Marques, Paulo Vieira, são grandes clientes que a gente atende lá no Giants, o Mastermind que eu faço parte, tem muita gente que é nosso cliente. Se for o seu caso, se você gasta mais do que isso e quer saber como funciona o nosso trabalho, pode me mandar mensagem, @leosoares8s, e eu te dou um direcionamento também, beleza? É como se a gente fosse um assessor de investimentos da XP ou do BTG, só que para suas milhas. Fechado?